Olá pessoas, eu sou o Juliano, você está no Bingo Conteúdos Literários e no vídeo de hoje eu vou fazer algo diferente, que eu acho que vai ser interessante, porque, para quem não sabe, eu tenho um podcast chamado Pode Ler e Escrever, que é um braço aqui do Bingo, né? Enfim, é um podcast, toda semana tem 2 episódios, terça e quinta-feira, e no final de cada mês a gente pega um tema específico para falar. Então, já falamos sobre distopia, falamos sobre literatura fantástica, em maio vai ser ficção científica. Então, cada episódio, uma pessoa entrevistada, ou seja, 2 entrevistados por semana, e no final do mês a gente faz um episódio especial sobre um tema específico. Esse podcast, Pode Ler e Escrever, ele é muito complementar aos conteúdos publicados aqui, que fala muito para escritores, muito na minha visão, né, para leitores também, complemento o blog, e com o podcast consigo ter uma visão de outros escritores, outros profissionais do livro. E é bem interessante porque teve um vídeo lá que viralizou, que é a Juliana Mena, que foi uma das primeiras participantes do podcast, foi lá em 2021, que ela fala sobre o contato dela com a editora Viseu. E essa é uma dúvida super comum dos novos escritores, que é como abordar uma editora, e no caso dela, ela teve o resultado, ela foi aprovada e o livro dela foi publicado pela Viseu, que é uma das editoras que mais cresce no mercado literário nos últimos meses. E na época o livro ainda estava nesse processo de ser publicado, enfim, foi publicado, deu tudo certo, e eu queria fazer um react desse vídeo, porque é interessante que por mais que você pode assistir o vídeo lá no Pode Ler e Escrever, na íntegra, eu não faço mais os cortes por conta do trabalho, mas é que eu consigo ter um complemento de informação, porque no podcast eu não posso fazer tantas intervenções até para deixar a pessoa falar. Então agora, com mais tempo, eu consigo fazer essa intervenção e explicar, colocar mais a minha opinião, que é basicamente isso que os reacts funcionam. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, que eu vou passar esse vídeo, ele tem 16 minutos, ele é longo, mas eu acredito que é interessante para você que está no processo de escrever um livro e procurar uma editora para publicar também. E eu acho que pode ser que eu faça outros reacts, eu acho que vai ser interessante. Então, vou colocar meus fones de ouvido para eu escutar aqui junto com vocês, tá? E então, vamos lá. Eu vou voltar, colocar aqui minha tela. Então aqui eu vou fazer um react de mim mesmo e com a Juliana também, tá? Eu não sei se vai ser necessário passar os 16 minutos, pode ser que no meio eu já veja que foi um assunto suficiente, tá bom? E se quiser ver esse vídeo aqui na íntegra, inclusive se inscrever no Pode Ler e Escrever, clique aqui no botão da legenda, tá? Então, vou colocar aqui bem no comecinho, vamos embora. Como que chegou, né, a parceria com a Viseu, né, que vai ser publicada por lá? Como que surgiu, né, as primeiras conversas? E até onde, né, você pode falar como que foi essa relação até o ponto de, opa, vamos publicar um livro juntos. Como que foi essa abordagem, negociação, hein? Como que se desenvolveu tudo isso? Foi um susto, assim, né? Como eu disse Uhum, anteriormente, foi a partir de uma curiosidade, né? Então, eu mandei o original para Viseu, assim como mandei para outras editoras, uhum, e sem pesquisar muito, né? Eu, particularmente, nunca li um livro publicado pela Viseu, né? Mas uhum. ainda assim me interessou muito o fato de ser uma editora grande que publica novos autores, né? Eu achei o projeto em si interessante, né? Esse é um primeiro ponto que é uma característica muito forte da Viseu, tá? Eles, como eu disse, estão crescendo, estão ganhando bom destaque no mercado literário, mas eles são bem reconhecidos por publicar autores novos, autores desconhecidos. A Juliana, no caso, o primeiro livro dela, com cavidades, que chama, já foi publicado pela Viseu. E o processo que ela fez é um processo tradicional de envio de livro para a editora. Você pega o e-mail de contato, você prepara um e-mail, manda as informações do seu livro e aí espera que alguém responda. Grandes companhias, não grandes assim, é difícil falar de tamanho, mas as tradicionais costumam não responder. Mas a Viseu, ela tem tido essa resposta. Eu conheço outros autores que também foram publicados pela Viseu. Não quer dizer que eles vão publicar todo mundo, mas a chance de um novo autor ser publicado é grande. Foi o caso da Juliana. Vamos continuar. Abrangente. E, Uhum, bom, e aí a editora, né, me deu esse retorno, eu procurei, né, eu mandei uhum, o original, e me fazendo a proposta, né, assim, de como que seria, então, editar esse livro com eles. E eu uhum, topei de cara, assim, eu não fui uhum, buscando outras propostas, até tive, né, na época,
Eu comecei esse processo de publicação já tem um pouco mais de um ano, né? Sim. Mas eu, nos meus vais e vens, né, assim, diversos, há quem diga que é por causa do meu signo, né? Eu sou de Libra, mas eu fico Um ponto um pouquinho mais para trás que ela comentou é da proposta da Viseu. Eu não tenho em mãos, naturalmente, o contrato que a Juliane teve, enfim, de outros autores também, mas já tem um primeiro corte, né, questão de qualidade, então se o livro tem uma certa qualidade de ser publicado, eles aceitam e vai para uma parte contratual, que pode envolver se ela paga ou não pelos processos editoriais, a gente está falando de revisão textual, diagramação, capa, por aí vai, ou se isso é abatido, entre aspas, em royalties. Então, as editoras trabalham de que forma, né? As editoras prestadoras de serviços independentes, assim, para autores independentes. Me paga que eu te entrego o livro. Foi o caso do meu livro. Eu contratei uma editora, que é a Fontenelle, eu paguei para eles editarem todo o meu livro, publiquei 100 cópias físicas, estou com o livro na mão, eu me viro para vender, 100% do royalty é meu. Tem contratos que a editora ela absorve todos esses custos para publicar o livro, em contrapartida ela pega grande parte do royalty para cobrir os custos que ela teve para ter lucro em cima de você. Então tem basicamente esses dois formatos, tá? Eu vou avançar aqui que ela falou um pouco de signo, fugiu um pouco do assunto, vamos embora. Funcionando, né? E aí alguns textos que foram surgindo nesse período eu quis adicionar em concavidades. E aí acabou que eu fui mexendo até chegar nessa versão final. Agora eu bati o pé e disse que eu não mudaria mais nada. Esse é um ponto também, acho que pulou uma partezinha, mas não importa, que quando você contrata uma editora e ela coloca em xeque o nome dela, então o livro ele tem que sair perfeito, né? Tem que sair nas melhores condições que a editora tem para ela. E acontece muito de mexer em textos, foi o que a Juliane falou. Ela tinha um texto bruto original, teve que mexer, não só uma questão de revisão textual e tal, mas teve que mexer de acordo com o que a editora achava que era melhor. Então, quando se tem uma editora por trás, um dos pontos que podem ser negativos é que você perde essa questão do texto ser 100% aquilo que você idealizou inicialmente. Ele vai ter que ter um viés comercial de venda e isso pode ser que a sua história tenha que sofrer alterações. E aí que a Juliana falou, chegou num ponto que eu não quero mudar mais. Isso é tudo negociado com a editora, mas saiba que, seja Viseu ou outra editora, principalmente aquelas que vão investir no seu livro, a sua história ela pode mudar, pode não ser 100% aquilo que você imaginou. Então, esse de pouco mais de um ano foi já com a Viseu ou o processo como um todo de concavidades? Bom, no meu caso, o escrever, ele não vinha acompanhado deste um livro, né? Eu não estava ali escrevendo um livro. É como se ele já tivesse ali pronto, né? Eu tinha que fazer uma seleção e entregar isso para a editora, né? Então, esse um ano veio a partir do momento que eu entrego isso para a editora. Porque aí é quando eu começo a mexer, né? Eu começo a ler o livro e penso, poxa, mas não quero que seja publicado desse jeito. Eu vou mexendo até me apaziguar, né? Em alguma medida também. Porque... Esse é outro ponto também que muitos autores, escritores, né, entendem que escrever o livro, a parte mais complicada, a parte mais difícil já foi. Muitas vezes não. Que a Juliane falou, no caso dela, ela ficou um ano após contrato com a Viseu em ajustes. É um vai e vem. E esse processo ele pode ser longo mesmo, dependendo do nível de mudanças e entendimentos entre as partes. Então, a parte de escrever, você está vencendo apenas uma etapa. Não é a maior delas, muitas das vezes. O que eu costumo falar muito na minha metodologia 3EPV, que são 5 pilares, né? Que é existir, estruturar, escrever, publicar e vender. Então, a parte do estruturar, ela pode até ser maior do que escrever, e a parte de publicação, que é o que a Juliana acabou de falar, também pode demorar bastante. Então, dentro da sua lógica de escrever, de criar um livro, pense nisso, que escrever sim é uma etapa muito importante, mas ela não é a maior em questão de tempo, de esforço que o autor vai ter. Muitas das vezes o publicar vai ser muito estressante, principalmente para quem não entende, não conhece muitos processos editoriais. Pode ficar esse vai e vem. Eu não conheço exatamente como foi com a Juliane, não faço a mínima ideia, porque eu não convivi com ela para isso, mas foi um bate e volta porque as duas partes entendiam que eram necessárias mudanças.
Eu acho que isso ficou para mim também, né? Alguns textos que eu retirei, não é porque eu Uhum, não quero que eles sejam publicados, né? Mas não ali em Concavidades. Então me dá uhum. Ah, um sim. ímpeto assim de fazer um outro livro, né? De repente. Então é É, bem isso é interessante. uma pergunta natural, né? Já tem, tudo bem que pode ser um pouco cedo, né? Porque ainda nem foi lançado com cavidades, mas Uhum. é uma ideia seguir com mais livros? Como que isso soa para você? Bom, eu acho que sim, né? Se for para dizer entre sim, não acho que sim. Uhum, Mas eu prefiro esperar esses efeitos, né, dessa primeira publicação. Porque publicar uhum, para mim está sendo de fato parto, né? uhum, É isso, né? Colocar a criação no mundo para virar uhum, criatura e uhum, expandir, né? uhum. E É a primeira não sem. experiência. Esse ponto é bem legal porque alguns textos, né, da Juliane ficaram de fora de concavidades e eu já fui perguntando do próximo livro. É costumeiro, né? Quando você tem uma boa experiência inicial, quando você quer ser escritor, você quer ir para o segundo, terceiro, quarto, quinto livro que seja, mas ela respondeu muito bem, falando tipo assim, pode ser que seja, mas não sei, né? Vamos finalizar esse processo aqui muito sábio, termina curte esse lançamento, né? O pós publicar, né? O pós-venda também é muito importante, e aí parte para um próximo livro. E aí entra num ponto que nem sei se eu vou falar aqui na frente, eu não lembro exatamente da conversa, mas que esses contratos geralmente são assinados por obra. Você não é exclusivo da Viseu, no caso. Você não é exclusivo de tal editora. Eu publiquei o meu livro pela Fontenelle e eu vou lançar a segunda edição dele pelo Clube de Autores, que inclusive vocês estão vendo aqui na tela, que apoia e patrocina o Pode Ler e Escrever e o Bingo também. Então, eu tenho essa liberdade, eu não tenho um contrato de exclusividade. Pode ocorrer da editora querer você dela e seus próximos lançamentos serem somente com ela, mas nesse formato, tipo da Viseu, você tem é, contrato dessa obra e não de todas as suas obras. O que a editora quer que você escreva, então, ela se O posicionava que é como uma comercial. escritora no que é comercial, no que é vendável, então ela se considerava muito uma amadora, justamente para ter essa liberdade de fazer o que bem entender, quando entender e lançar, né, as obras dela. Essa parte aqui até eu pulei um pouquinho, mas se vocês pesquisarem a última entrevista que a Clarice Lispector deu para a TV Cultura, lá em 77, ela fala esse trechinho que ela se considerava uma escritora amadora, que a partir do momento que você se profissionaliza, que você se amarra a uma editora, você perde um pouco da sua liberdade de criação, já que você assina alguns contratos que tem que publicar um livro por ano, você está muito refém ao que a editora quer que você faça, tá? Então, só esse parênteses. Acho que a poesia tem essa magia, né? Tipo, cara, às vezes 10 pessoas podem ler uma poesia, cada uma vai imaginar, pensar de uma forma única, né? Até para a gente finalizar, porque acaba que o tema inicial, que é sobre o contato e o contrato com a editora Viseu, a gente já passou, foi para outros assuntos até, mas o Concavidades é um livro de poesias, né? E eu, né, comentei que, na minha opinião, continuo com essa opinião, que as poesias têm esse poder de elevar muito o imaginário do, do leitor. Faz com que o leitor imagine coisas completamente diferentes que foram pensadas originalmente pelo escritor. E isso com poucas palavras, com poucos versos. Então é isso. Eu vou tomar a tela inicial. Esse assunto foi bem legal, repercutiu bastante. É o vídeo mais assistido do Pode Ler e Escrever disparadamente, com vários comentários, várias dúvidas que as pessoas têm sobre esse contato com a editora. Então, vai aqui uma dica: se você quer buscar uma editora para sua primeira publicação, busque a Viseu e tente encontrar também algumas editoras com um perfil parecido com a Viseu. Procure o e-mail certo de contato, entra no site, vê se eles estão aceitando sob emissão de novos originais. Prepare um book proposal do seu livro. Tem vídeo aqui explicando como que funciona, o que que é, enfim. Faça uma boa apresentação e vai discutindo. Se você tiver uma resposta, quem sabe você pode ser publicado pela Viseu, tá bom? Mas, caso você não consiga, ou você acha que esse formato, essa ideia não é tão legal, procure o Clube de Autores. Eu sempre deixo aqui na descrição dos vídeos o link da parceria
que é a maior plataforma de autopublicação da América Latina, e eles têm melhorado muito ao longo dos meses. Eu estou acompanhando de perto, eu tenho contato de perto com o pessoal. Então, tanto para livros físicos, nas versões físicas ou versões digitais, o Clube de Autores pode ser uma boa opção para você. Então é isso, espero que você tenha gostado desse react. Eu achei legal, achei interessante fazer. Eu acho que de cada episódio eu vou tirar pelo menos um corte para eu fazer react depois. Enfim, se você gostou, comenta aqui embaixo. Tamo junto. Valeu. Fui.